Olá, eu sou a Ana Clara Alves Martins, aluna da disciplina de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Juiz de Fora, ministrada pelo professor Paulo Henrique Pereira Peixoto, e nessa aula teórico-prática irei abordar sobre o efeito da escarificação na germinação de sementes. Para introduzir o assunto, precisamos falar primeiro sobre a germinação. A germinação é um processo de desenvolvimento de uma planta sobre várias etapas, começando a partir da imbibição da semente. As sementes são as estruturas mais adequadas para a conservação e propagação das espécies em muitas condições ambientais distintas, e por isso precisam ser bem armazenadas em boas condições. As sementes são constituídas pelo tegumento, que é a casca, que protege a semente, pelo endosperma ou cotilédones, que acumula diferentes tipos de reserva, e pelo embrião, sendo a estrutura responsável pela organização da nova planta após a germinação. O embrião é uma planta mantida em latência, aguardando condições ambientais adequadas para a ativação do processo germinativo. A primeira fase da germinação é a imbibição, onde estruturas da semente ajudam na absorção da água do meio e da atmosfera, sendo que o amido no endosperma ou cotilédone é o que mais auxilia nessa absorção, devido a um elevado potencial mátrico que faz com que a absorção da água gere forças capazes de romper o tegumento. Já a segunda fase é a fase lactacionária, onde ocorre a intensificação da respiração, usando as reservas do endosperma ou do cotilédone, gerando o crescimento das estruturas do embrião. As reservas de amido, lipídio e proteínas são quebradas por enzimas de forma conjunta, transformando essas substâncias em carboidratos solúveis, sendo substratos imediatos do processo respiratório. Há também um aumento na respiração e na produção de giberelinas, auxiliando o crescimento e desenvolvimento da respiração. A terceira fase é a evidência de germinação, onde ocorre a ruptura da casca e protrusão da radícula. Ainda falando sobre sementes, é necessário definir dois conceitos, o de quiescência e o de dormência. A quiescência é a não germinação das sementes devido à ausência de algum fator ambiental que seja necessário para sua ativação e, por fim, germinação. Por exemplo, assim que for embebida, uma semente em quiescência entra em processo de germinação. Já a dormência é a incapacidade de germinação das sementes, ainda que as principais condições ambientais necessárias para sua germinação, estimuladores desse processo, estejam disponíveis, sendo um caráter adaptativo, visto que tende a evitar a germinação em condições de estresse. A dormência pode ser dividida em primária e secundária. A primária é característica por meio de proteção que evitam a germinação em circunstâncias desfavoráveis, adiando então o processo quanto tempo for necessário, podendo aumentar também a possibilidade de dispersão, além de reduzir a competição intraespecífica. Por estar geralmente associado à casca ou ao embrião, a escarificação é o principal método utilizado para quebrar essa dormência. Já a dormência secundária é caracterizada por condições inadequadas de armazenamento, podendo ser também uma consequência das variações de umidade relativa do ar, utilizando o armazenamento energético devido ao aumento e diminuição da atividade respiratória, causando também um maior endurecimento da casca. Um exemplo é de sementes que foram soterradas em profundidades que impedem a sua germinação. Caso seja levada para a superfície do solo, ela vai germinar. E para isso, para uma maior longevidade, as sementes precisam de boas condições de armazenamento, em que haja pouca variação na umidade relativa do ar. Como dito anteriormente, a escarificação é o principal método utilizado para quebrar a dormência, com o intuito de enfraquecer o tegumento e fazer com que comece a embebição e a germinação. Com isso, ela pode ser dividida em três tipos de escarificação diferentes. A escarificação química, que é utilizada ácidos para tentar quebrar essa dormência, a térmica, que tenta quebrar com água quente, e a mecânica, com a utilização de lixas ou cortes para enfraquecer esse tegumento. Quando a germinação ocorre após o enfraquecimento do tegumento, significa que a dormência não é embrionária. Mas, quando há escarificação e ainda assim a semente não germina, a dormência pode ter causas embrionárias ou tegumentar embrionárias. Nesse sentido, na prática que veremos a partir de agora, foram exploradas a escarificação térmica e a escarificação
escarificação mecânica. Para essa prática, foram utilizadas 36 sementes de Pueraria phaseoloides, as quais estavam armazenadas em uma temperatura média entre 5 e 2 graus Celsius. Essas sementes foram divididas em 3 placas de Petri forradas com papel filtro, com 12 sementes cada uma. As placas foram divididas em grupo de escarificação térmica, grupo de escarificação mecânica e grupo controle sem nenhuma escarificação. Essas sementes foram acompanhadas por 7 dias. Na escarificação térmica, as 12 sementes foram fervidas por cerca de 5 minutos e logo em seguida foram colocadas na placa de Petri e embebidas para dar início ao processo de germinação. A escarificação mecânica foi dividida em 2 tipos diferentes, a mecânica 1 e a mecânica 2. Dessa forma, elas foram colocadas na mesma placa, contendo 6 sementes cada tipo de escarificação. A escarificação mecânica 1, as sementes foram seccionadas em uma das suas extremidades e logo em seguida foram colocadas na placa de Petri e embebidas para dar início ao processo de germinação. Já na escarificação mecânica 2, as sementes foram seccionadas ao meio. Logo, as duas partes resultantes dessa secção foram colocadas na placa de Petri e embebidas para dar início ao processo de germinação. Já as sementes do grupo controle não foram escarificadas, mas apenas colocadas na placa de Petri e embebidas para dar início ao processo de germinação. No primeiro dia após a escarificação e embebição, as escarificações térmica e mecânica 1 e 2 apresentaram um inchaço das sementes devido à embebição delas, além de terem apresentado uma exudação de alguma substância desconhecida. Além disso, o grupo controle não apresentou nenhuma diferença. Devido ao exudato formado pelas sementes, o papel filtro foi trocado no segundo dia para evitar a formação de fungos ou outros patógenos. No segundo dia, a escarificação térmica ainda não apresentou nenhum resquício de aparecimento de radícula do embrião. Já a escarificação mecânica 2 começou a aparecer algumas. No grupo controle, continuou a mesma coisa. No segundo dia de observação, pode-se ver que a escarificação mecânica 2 apresentou um desenvolvimento bem maior das suas plântulas. Já a térmica, mecânica 1 e controle não obtiveram muitas mudanças. No quarto dia, a escarificação térmica e mecânica 1 apresentaram algum desenvolvimento melhor de algumas de suas sementes. Já a mecânica 2 apresentou alto grau de desenvolvimento de suas plântulas e o grupo controle permaneceu na mesma situação. No quinto dia, foi possível observar o desenvolvimento de poucas sementes da escarificação térmica e mecânica 1, com mais sementes já bem desenvolvidas, e mecânica 2, com alto grau de desenvolvimento. Porém, o grupo controle permaneceu sem nenhum desenvolvimento de germinação. No sexto dia, foi observado um alto grau de desenvolvimento das sementes germinadas, tanto em escarificação térmica, mecânica 1 e mecânica 2, e o grupo controle continuou sem nenhuma germinação. No sétimo dia, permaneceu como sexto, com escarificação térmica, mecânica 1 e mecânica 2, com suas plântulas bem desenvolvidas nas que germinaram, além do grupo controle sem nenhum desenvolvimento. Falando agora dos resultados, apenas 2 sementes, em 12, germinaram e tiveram um bom desenvolvimento a partir da escarificação térmica. A escarificação mecânica 1 obteve 4 de 6 sementes germinadas com um bom desenvolvimento. Já a escarificação 2, 100% das sementes escarificadas germinaram e obtiveram um bom resultado de desenvolvimento de plântulas. Já as sementes do grupo controle, sem escarificação, obtiveram uma taxa de germinação de 0%. As taxas de germinação demonstraram então uma baixa eficiência em escarificação térmica e alta eficiência em escarificação mecânica. Por ser uma leguminosa, a Pueraria phaseoloides apresenta o embrião em uma de suas extremidades. Por isso, a escarificação mecânica 1 pode afetar diretamente o embrião a depender da extremidade seccionada. Já a escarificação mecânica 2 obtém a maior eficiência, porque não apresenta nenhuma chance de danificação do embrião, tendo em vista que ela é seccionada ao meio. Já o grupo controle comprovou, então, a dormência primária em sementes de Pueraria phaseoloides armazenadas em boas condições. Aqui está a bibliografia utilizada para a realização deste trabalho. Muito obrigada!